Olá, gente, eu queria falar uma coisa que eu nunca falei em público e nem em redes sociais, somente para minha família. Minha família é sabedora do que aconteceu, né? Eu nunca falei isso para ninguém, mas pela primeira vez eu vou falar a respeito desse livro aqui, ó. Esse livro aqui, o livro A Palavra Viva de Deus, certo? Esse livro aqui, ó. A respeito desse livro e da pessoa que escreveu esse livro, do profeta Pedro II, Bento da Conceição. Ou seja, nós conhecemos aqui a palavra viva de Deus, minha mãe e minhas irmãs, há aproximadamente uns 13, 14 anos. Eu sou o único homem aqui dentro da cidade de Santarém, no Pará, que sou o divulgador da palavra viva de Deus há mais de 10 anos. As minhas irmãs, tem umas que, por exemplo, que nossa família é grande, nem tudo mora aqui perto, mora em outras cidades vizinhas, certo? E uns 3, 4 anos atrás, eu fui para Guiana Francesa, trabalhar em região de garimpo. E lá eu ainda tenho 3 irmãos e um cunhado que trabalha lá. Então quando eu tava lá, eu já era um conservador quando eu fui daqui. Eu já conhecia a palavra de Deus, eu já divulgava. Só que eu, para falar a verdade, é preciso, eu não estava 100% na obediência. Eu cometi coisas que uma pessoa afastada da obediência a Deus pode cometer, né? Na região de garimpo é muito difícil, muito complicado. Quem já andou em garimpo sabe como é que é. Pois bem, eu andava com um livro desse aqui e andava com o livro O Ofício de Nossa Senhora, que minha mãe me deu. Eu rezo o ofício de Nossa Senhora, sou devoto e rezo o ofício de Nossa Senhora. Então é o seguinte, gente, quando eu cheguei lá na Guiana Francesa, o meu primeiro trabalho foi vigiar a polícia, vigiar o gendarme. Em francês é polícia, gendarme é polícia. Então eu fui vigiar a polícia durante 8 meses. Eu vigiei a polícia. Vigiar a polícia para quê? Simplesmente porque nós estávamos trabalhando em área de garimpo e nós trabalhávamos clandestino, ou seja, nós não tínhamos documento, nós não tínhamos visto para permanecer no país trabalhando. Então nós estávamos lá trabalhando ilegal. Então vigiava a polícia para os garimpeiros vir buscar mantimento, ou seja, feijão, arroz, o mantimento do ser humano se manter, comer e óleo para poder botar os maquinários para funcionar, para trabalhar. Então, já completando os 8 meses que eu estava lá vigiando o gendarme, na beira do rio chamado Marroni, que é a única fronteira que divide o Suriname e a Guiana Francesa, ou seja, bem no meio do rio, na divisa, divide. No meio para lá é Suriname e do meio para cá é Guiana Francesa, justamente do lado que eu estava. Então, a gente, num belo dia, aproximadamente umas 9 horas, por aí assim, 10 horas da manhã, eu tava bem lá na beira do rio, embaixo de uma mangueira, bem lá na entrada lá de onde as canoas vinham para trazer o mantimento, né? Tinha uma mangueira bem grande. E nessa época, época de manga, só que a manga deu, por exemplo, a safra, ou seja, foi muito pouco, era muita pouca fruta que tinha. E eu tava lá distraído, não tinha movimento de polícia, nesse dia não tinha expectativa de que a polícia fosse aparecer nesse dia. Então, de repente, veio por trás de mim aquele casal, né? Porque as pessoas da terra lá, justamente onde eu estava nessa área lá, é uma colônia francesa, onde tem muito, por exemplo, lá eles chamam de boche, ou seja, são só pessoas negras, certo? Então é uma colônia francesa, numa cidadezinha por nome de Papachiton, certo? Então ficava entre Papachiton e Maripasoula, eu ficava entre essas 2 cidades. Então chegou um casal por trás de mim e eu fiquei espantado, porque eu pensei que seria algum francês da terra, né, da colônia francesa, que tivesse vindo devagar para me observar e dar um alô para a polícia.
Mas quando foi se aproximando perto de mim e me cumprimentando, falando em francês, aí eu, oxe, nunca aprendi a falar francês, não tive a oportunidade de conversar, fazer amizade com algum francês e não tive essa oportunidade de aprender. Quando eu cheguei lá, eu tive a oportunidade de conversar com a dominicana. Até na época tive assim um conhecimento muito afetivo com ela e eu acabei aprendendo muita coisa com ela, e porque eu também tinha um livro e gostava muito de ler em espanhol, então eu acredito que eu entendo muito mais do que falo, eu também mesmo escrevo em espanhol. Aí o que aconteceu? E eu veio naquela mente de perguntar se eles falavam espanhol, porque eles são muito inteligentes, que o pessoal daquela terra lá, quando um não fala pouco idioma, fala 3, 4 idiomas, é incrível. Aí eles afirmaram que falavam espanhol e eu me expressei, perguntei o que eles queriam e o que eles estavam fazendo ali, né? Bom, eles falaram que eu fiquei assim totalmente assim abismado e ao mesmo tempo assim encantado, entendeu? Em primeiro lugar, o estado do casal era um estado de uma pobreza tremenda. Ele estava com uma fome enorme. Eu só estava com um pacotinho de pão que os canoeiros tinham deixado para mim, e eu dei esses pão para ele, acho que era 3 pães, eles comeram logo, e eu subi na mangueira, né, e derrubei algumas mangas, eles comeram, ele com a mulher bem vestida, assim, como se fosse uma conservadora mesmo, saia, bem, vestido bem no joelho, ou bem abaixo do joelho, vestido, a blusa dela com manga, ela com um rosário no pescoço, ele vestido também como um conservador, uma pessoa de Deus mesmo, tudo bem vestido, com os trajes muito bem decentes. Aí eles comeram, né, assim, numa fome, num desespero bem grande. Aí depois que comeram um pouco e descansaram, falaram assim: olha, nós estamos vindo expulsos, nós fomos expulsos da igreja. Por quê? Mas eu falei: expulso? Mas por que expulso da igreja? Por que expulso da cidade de vocês? Não, é porque a minha mulher, ela recebe mensagem de Nossa Senhora e mandou nós se refugiar aqui no Suriname. Eles falaram aqui no Suriname, que da onde eu estava para o Suriname, justamente nós entrar na Guiana Francesa através do Suriname, que o Suriname acolhe nós somente com um passaporte, e nós entrava ilegal para a Guiana Francesa. E nós vamos se refugiar com os índios aqui no Suriname, por rumo do Benzidope. Benzidope é um garimpo que existe para lá, do lado do Suriname, que justamente hoje em dia eu tenho um irmão que vive lá nesse garimpo. Mas por que vocês devem ir para lá? Não, nós fomos expulsos. O padre e a comunidade toda se revoltou contra a gente, porque a gente recebe, minha mulher recebe mensagem de Nossa Senhora, e a minha mulher foi falar o que Nossa Senhora falou para ela, o que deveria ser feito na igreja, porque a desobediência a Deus estava muito grande, né? Então eles se revoltaram contra nós por causa disso, não quiseram, ou seja, ouvir a mensagem, falar que nós estávamos sendo um doido, um bando de louco, e que não poderia mais ficar. Então nós fomos ameaçados de morte, e por isso nós estamos vindo embora. Gente, nessa mesma hora veio o meu pensamento direto no profeta, e eu me lembrei dele e falei assim: olha, no Brasil também existe um senhor que recebe mensagem de Nossa Senhora e de muitos santos. E sabe qual foi a resposta que essa mulher me deu, assim, dentro de eu terminando, e ela foi respondendo. Agora veja como isso tem condição de ser mentira, gente. Nunca vi essa mulher de um país totalmente longe do meu, né? Nunca tinha conversado com ela, né? E quando eu falei que no Brasil tinha um homem que recebia também mensagem, mas de imediatamente ela me respondeu, ela disse: eu conheço esse homem, a Nossa Senhora já me mostrou ele, já falou para mim sobre ele, ele é um homem de Deus, né? Chega, eu ainda me emociona ainda, certo? Nessa época eu estava lá, eu estava num estado de muito, como é que diz, eu estava muito atribulado. Eu fiquei, nossa, aí, bom, foi em outras palavras, né? Aí foi na hora que veio a canoa, eles não tinham dinheiro, nada, estavam num estado de pobreza muito grande, eles estavam andando, acho que mais de quase um dia, eles estavam andando de pé.
E eu paguei a canoa e eles entraram na canoa e foram embora, por rumo do Suriname. Logo na vilagem, lá na frente, num lugar por nome de Tabiqui, que é justamente lá onde os garimpeiros brasileiros que vão trabalhar na Guiana Francesa, né, quando chega dentro de Paramaribo, que é a capital do Suriname, pega o último voo que fica nessa vilagem, nesse vilarejo, e justamente para poder entrar no garimpo no Suriname. Olha, gente, isso daí que eu quero dizer que isso é a prova que eu tenho. Não vou dizer que seja um testemunho, mas isso não para as pessoas da palavra de Deus, nem para os divulgadores da palavra de Deus, mas para muita gente que ainda continua a dizer que isso é mentira, que isso não é. Eu tenho visto no YouTube aí alguma gente aí falando mal do profeta, tá entendendo? Que não é verdadeiro, que é um falso. Tem prova maior do que essa? Tem prova maior do que essa? Isso aconteceu comigo. Isso não foi gente que eu vi contar. Não, isso aconteceu comigo. Eu dentro da Guiana Francesa, né? Acolhi esse pessoal que chegaram lá perto de mim e contaram a sua história. E em seguida eu falei que conhecia esse homem no Brasil. Perdão, conhecia não, que sabia que tinha esse homem no Brasil, que também recebia mensagem. E imediatamente a mulher respondeu: eu conheço ele. A Nossa Senhora já me mostrou, sei quem é ele é um homem de Deus. Então isso daqui prova que isso daqui é verdadeiro, que essas mensagens são verdadeiras e que o profeta é verdadeiro e que foi escolhido por Deus para conduzir as pessoas no caminho certo, entendeu? Eu nunca, isso já está fazendo o quê? Eu acho que já vai para os 5 anos que eu cheguei no Guiana Francesa e não voltei mais, não retornei mais, devido a eu ficar aqui cuidando da minha mãe e não quero mais me afastar dela. Então, nunca contei isso para ninguém. Pela primeira vez eu estou falando isso. E só minha mãe, as minhas irmãs é que sabe dessa história. E nem toda a minha família sabe disso, que eu nunca falei para ninguém. Pois é, gente, é isso que eu queria falar para vocês, ok?